CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio para inspirar sua carreira e o seu negócio. Dessa vez eu recebo aqui Bruno Molina. Seja bem-vindo, Bruno. Esses dias, inclusive, fiz aí uma entrevista com o sócio dele e daqui a pouco os dois vão estar aqui juntos. E eu quero agradecer a sua gentileza de estar aqui e também reforçar o agradecimento que eu estive já no seu podcast. Mas quem é Bruno Molina? Oi, Sérgio, tudo bem? Bom, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui, espero poder fazer um programa bacana e que você goste e a gente possa inspirar pessoas que estão nos ouvindo. Bom, o Bruno Molina, né, que sou eu, sou um advogado, eu resolvi fazer direito meio que como é que eu posso dizer, por quase um sorteio, né, uma loteria. Eu queria ser arquiteto, mas eu descobri que eu não tenho a menor capacidade de desenhar. Eu até gostava no colégio, né, de desenhar, enfim, personagens, mas aí é aquela coisa, né, todo trabalho, quando ele vira uma obrigação e vira uma disciplina, ele perde aquela magia de você fazer aquilo que você gosta, né? Então, muita gente fala, pô, você tem que fazer o que você gosta, que aí você nunca vai poder trabalhar na sua vida. E eu adoro o que eu faço, né? Eu sou advogado já desde 2009, 2010. Sou muito feliz no que eu faço, mas não é um hobby, é um trabalho que eu me dedico diariamente, tenho que me atualizar e tenho que acompanhar as decisões, ter reunião com o cliente. Então, todo trabalho ele acaba sendo ali, tendo aquela versão negativa que exige uma disciplina, exige realmente um comprometimento, né? Mas, de novo, voltando aqui, né? Eu escolhi fazer direito fiz um teste vocacional na época, né? Todo mundo me falou para mim, você sempre foi muito combativo, muito argumentativo, né? Então você devia fazer direito, você gosta de ler, não sabe fazer conta. E aí falei, bom, tá, vamos testar isso daí. E eu fiz, né? Me formei e desde então eu atuo nessa área dentro do direito. Claro que ao longo da vida, não sei se a nossa geração também tem essa influência, né? Eu já fiz um monte de outras coisas que não tem relação nenhuma com o direito, mas eu sempre acabo voltando para o direito e é o que eu faço hoje. Que legal, que bacana. Não, muito bom. E assim, você já falou para a gente uma coisa, né? Você queria ser arquiteto e provavelmente não só a habilidade de não desenhar, mas por não ser bom com cálculos também, né? Você foi por outro caminho. Eu fiz um teste vocacional e parece, assim, eu lembro que a parte do teste que seria noção espacial, sei lá, de 0 a 10 eu tirei 1. E aí a avaliadora até falou, cara, você não tem como fazer arquitetura, você vai ser péssimo. Sem aptidão. Aptidão nenhuma. E aí eu comecei até a fazer um curso de desenho na época, né? Falei, vou começar a aperfeiçoar, porque na verdade, assim, claro, todo mundo tem o seu talento, o talento ele facilita aquela especialidade que você vai adquirir, mas assim, na minha visão é muito questão de disciplina e esforço, né? O talento ele vem ali não tão importante. Eu pensei, bom, vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar, vou aprender melhor, só que aí no curso, né, que foi um curso de 1 ano, eu comecei a ver que desenhar era um porre. Comecei a falar, pô, legal e tal, mas assim, eu não quero ter a obrigação de sei lá, fazer um cartão A1 para a semana que vem, né, desenhar uma cidade inteira, desenhar um monte de coisa. Eu falei, isso não é bem o que eu queria. E aí foi quando eu comecei a pensar em outras atividades, em outras matérias, e é muito difícil você ter essa escolha com 18 anos, né, com 17. Você é muito novo, você não sabe exatamente o que você quer. Então foi aquela coisa, bom, direito, ele atende ali um hábito que eu tinha, que era de leitura. Uhum. Sempre fui muito bem, né, em história, geografia, coisas que são mais simples. E aí falei, vou nessa área aí, vamos ver o que acontece. Mas você entra meio que vendido, né, você não sabe exatamente se você vai gostar, não vai gostar, enfim. Uhum. Dei sorte nessa parte. Eu também já fiz alguns processos de coaching vocacional e aí parece que é uma obrigação das pessoas aí com 16, 17 anos já definirem as coisas para o resto da vida. Exato, uma pressão muito grande, né? Você decidir o que você quer fazer a sua vida inteira. E já não existe mais isso, até porque saiu uma pesquisa aí que as próximas gerações, essa geração atual agora talvez mude 5 vezes de carreira ao longo da vida. Uhum. Claro, não vai ser todo mundo, porque tem gente que se identifica muito, mas uma grande possibilidade da maioria acontecer isso, tá ok. Então, assim, você tem que começar de algum lugar, né? Eu fiz 2 faculdades, né? Uhum. Depois eu fui fazer contabilidade, assim, Legal. pra quem não odeia fazer conta, né? Vou fazer contabilidade, e aí... Foi bem? Cara, médio. Eu fui muito melhor na faculdade de contábeis, porque eu acho que eu tinha uma maturidade maior de entender que aquilo ali era importante. Então, assim, eu, né,
na faculdade de contábeis, né, que foi uma faculdade que eu quis fazer depois de mais velho, eu fui muito melhor, mesmo tendo muito mais dificuldade em exatas, em contas e tudo mais. Ainda não sei fazer parábola, mas eu, no geral, fui muito melhor porque eu tinha uma maturidade maior, né, de entender que aquilo era importante, de entender que aquele ensinamento eu ia utilizar na minha vida, né, eu já estava trabalhando, eu já tinha uma visão diferente. Porque quando você faz a primeira faculdade vindo da escola, tá naquele oba-oba, né? Põe um monte de gente nova, você quer ir pro bar depois da sala, você quer aproveitar, você não trabalha. Então, ainda que eu tenha me formado, não tenha pego DP, por exemplo, nada disso, eu não tinha um rendimento tão bom, né? Não me dedicava tanto como me dediquei na segunda faculdade. Então, consegui terminar, legal, hoje eu tenho 2 formações, não atuo com contábeis, mas é um aperfeiçoamento que me auxilia no que eu faço hoje em direito. Então, por olhar um curso de uma forma mais, talvez um pouco mais madura, né? Eu acabei levando ele com muito mais seriedade do que a faculdade de Direito. Ah, que E acho que legal. faz parte da experiência da vida, né? Sim, sim. E eu vi que você também tem pós-graduação em Direito Digital, você tem mestrado. Em que foi o teu mestrado? Meu mestrado foi em Direito, Justiça e Desenvolvimento. Uhum, que legal. Então, eu até finalizei agora em 2022, né? E aí, meu mestrado, acho que para mim foi um divisor de águas, porque você passa a ter um método científico que você precisa seguir, né? Então, Uhum, na faculdade você faz aquele TCC, faz aquela monografia, não tem tanta exigência, né? No mestrado eles já são muito mais exigentes, então a gente teve aquela dúvida, pá, eu vou escrever sobre isso, da onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, qual vai ser o caminho que eu vou traçar, e você precisa seguir aquela linha de raciocínio. uhum. Então, eu sofri muito no mestrado, foi um ano ali para mim bem complicado, até com pandemia, né? Então, foi bom porque eu fiz o mestrado online, não precisei fazer ele ao vivo, Sim. mas foi realmente um desafio muito grande, né? Assim, eu lembro que eu fiz a primeira banca de apresentação nesse mestrado, né? Não sei se é sempre assim, mas você faz 2 bancas. Então, você faz uma Uhum. primeira banca que você mostra o seu trabalho na metade, fala, ó, fiz isso daqui, tô defendendo isso, já pesquisei aquilo ali e eu quero chegar lá. E que nessa banca, os caras falaram, cara, tá tudo errado isso aí. Falaram, olha, acho que assim, o seu trabalho é muito bom, mas você tem que falar só sobre isso e não sobre aquilo. Eu queria falar sobre muitas coisas, né? E eles falaram, olha, Ah, você precisa focar melhor, você precisa ser mais específico. Só que isso, assim, de certa forma, representava metade do meu trabalho jogado fora. E aí eu tive que refazer essa metade correndo, porque eu tinha 2 meses para entregar a versão oficial. E aí foi, assim, um período que praticamente não tive família, né? Não cara. via ninguém no final de semana, não via minha esposa de noite. Eu chegava em casa, tipo, ó, jantava, perguntava do dia ali meia hora, subia pro escritório, né, pra ficar focado. Aí era só assim, trabalho e o mestrado, né? E aí deu certo, eu consegui entregar, fui bem na banca, até recebi lá uma premiação de menção honrosa da dissertação. Uhum. Foi muito bacana, né, ter esse reconhecimento do mestrado. Não achei nem que fosse boa o suficiente para esse tipo de reconhecimento. Aham. E é legal, cara, assim, eu acho que por mais que a dissertação em si não seja algo que eu faço no meu dia a dia do trabalho, Uhum. essas experiências que a gente passa na vida te ajudam como pessoa, né? Legal. Então, eu tive contato com pessoas de várias outras localidades do Brasil, pessoas do Maranhão, da Paraíba, do Norte, e aí você tendo contato, tendo ali a discussão, ainda que jurídica, né, sobre cada um que tem uma vivência diferente da sua, tem uma cultura diferente da sua, isso te faz crescer como pessoa. Uhum. Então, eu levo muito aprendizado do mestrado nesse período. Que legal. E vamos pensar que alguém aqui, ou um pai que esteja com os seus filhos na época de decidir, ou até mesmo os É. filhos que eventualmente ouçam ou assistam o CoachCast, o que você dá de dica para esse começo de trajetória? Olha, eu acho que a primeira dica que eu vou dar é, deixar o seu filho livre, né? Eu conheço muita gente que fez faculdade por conta de uma pressão dos pais, né? Falou, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer medicina, música não vai dar dinheiro, enfim, educação física não dá dinheiro, e são pessoas que, no curso da trajetória, fizeram essa correção, né? Então, eu tenho um grande amigo meu que ele fez medicina na USP. Pô, o cara é um crânio. Né, entrou na USP em medicina, ele fez o curso inteiro de medicina, ele se formou, é médico hoje, e ele largou a profissão dele para fazer outra coisa. Né? Então ele chegou lá para os pais e falou: ó, tá aqui o que você queria, tá aqui o seu diploma, obrigado, agora vou buscar minha felicidade. Então,
né, se eu puder dar um conselho, eu acho que existe, claro, uma conversa, os pais, eles são sempre tutores dos filhos, né, então, claro, sua experiência ali com 30, 40, 50, 60 anos é muito maior do que uma criança, não, adolescente de 16, 17, então você tem muita coisa para ensinar, muita coisa para ajudar, mas aquela pessoa é quem vai trilhar o caminho dela, né, e eu acho que grande parte do aprendizado é da própria pessoa com os erros, né, você não consegue podar toda aquela pessoa e falar, ó, você não faz isso, não faz aquilo, porque o aprendizado vem dos próprios erros, né, então, você colocar aquela criança numa bolha, isso vai trazer um resultado negativo lá na frente. Uhum. Então, a minha sugestão, né, claro, eu não sou o dono da razão, mas Lógico. é tentar ter uma conversa sadia e falar, olha, eu entendo que isso vai ser mais difícil, entendo que aquilo ali talvez não tenha o resultado que você quer chegar, o que você sugere? Vamos tentar chegar no meio do caminho, até porque eu entendo um pouco da pressão dos pais, né, os pais pagam a faculdade nessa época. Então, o pai vai pagar uma faculdade da vida lá, uma FAP, um INSPER, né, um MIT, por exemplo, o próprio, enfim, outras faculdades que são muito caras, e fala, pô, vou pagar para o meu filho uma faculdade de uma profissão que eu entendo que ele não vai ser feliz ou que ele não vai ter retorno, né? Então, existe uma discussão muito grande nisso. E eu não tive essa experiência ainda como pai, né? Tive a experiência como filho. Sim. Imagino que vou passar por isso no futuro, Uhum. mas você tem que conversar e tentar chegar no meio do caminho, né? Na minha sala, dentro de direito, eu tinha, sei lá, 10, 15, 20 pessoas que alguns fizeram por uma questão de exigência dos pais, outros fizeram porque não sabiam o que iam fazer e aí estavam lá da mesma forma que eu. Só que essas pessoas não são advogados hoje, né? Tem amigo meu que virou cozinheiro, amigo meu que virou, enfim, soldado, cada um vai para um caminho, e aquela faculdade que você gastou ali 5 anos estudando e pagando, você não teve um benefício dela. Sim. Então, o meu conselho seria esse. Tá. Uma coisa mais aberta. Até porque a gente, né, na geração hoje, eu fiz direito, fiz contabilidade, tenho um podcast, já tive loja de roupa. Então, assim, ainda que eu goste do que eu faça, as novas gerações, elas tendem a não ficar meio que estáveis, né, e querer se movimentar, querer fazer novos desafios, enfim. Então, vai fazer parte do processo. Que legal. Mas é super legal o que você falou aí, né? Porque o conceito de liberdade, deixar a pessoa escolher e colocar os prós e os contras de cada uma das profissões. Quem diria que você fazer filosofia, provavelmente a maioria dos pais, se o filho quiser fazer filosofia, vai torcer o nariz. Filosofia certeza. não dá dinheiro. Agora, dá satisfação e não dá dinheiro, entre aspas, né? Tem um E cara aí que ganha muito, né? Não, e aí os palestra. filósofos que me perdoem, né? Mas, vou fazer filosofia, o cara já pensa no maconheiro sentado em cima de uma ponte ali, fala, vou pensar na vida, refletir sobre os prós e contras. Mas, na verdade, não, né? O próprio Cortella é um cara que, ganha muito dinheiro fazendo isso. É isso, e você sabe que a família dele torceu o nariz quando ele fez filosofia. Isso eu não sabia. Eu sei disso porque tem uma amiga minha que é amiga da família dele. E ela comentou um dia, e é o mais bem sucedido. Na época que ele foi fazer, falou, meu Deus do céu, vai fazer filosofia? Você não vai ser nada, meu filho. É tipo o cara que faz... Mas é complicado, né? Porque o cara é bem sucedido, mas ele é o quê? 1%, 0,5% de quem fez, né? É realmente um cara fora da curva. Mas assim, de qualquer forma, não é que a profissão tenha... não vai ficar impresso que você não vai ser bem sucedido. Claro. Você pode ser bem sucedido se você for um cara que se dedique a isso. Sim, do mesmo jeito que você pode fazer medicina, que é uma profissão super bacana, que eu super admiro. Isso. E o cara ser um médico ruim, que não ganha dinheiro, enfim. Tem muitos aí também. Tem muitos, que acontecem, porque às vezes é por falta de aptidão, é por falta de buscar aquilo que você falou, né? Buscar o talento. O talento a gente conquista também, a gente vai se desenvolvendo, né? Porque se o cara não gosta daquilo que ele faz, ele não vai ter a disciplina e o esforço adequado para que ele consiga crescer naquela profissão. Ele vê aquilo como uma obrigação ruim, algo negativo, né? Isso então, mesmo. Se a gente leva isso, por exemplo, para os jogadores profissionais, a gente acaba conversando a gente conversa com muita gente dentro do podcast, o cara que é um jogador profissional de nível, de elite, ele fala, cara, eu treinava 4, 5 horas por dia, todos os dias, querendo ou não, e isso me fez chegar lá, não é que eu sou um cara bom, né? Tinham melhores, mas essas pessoas melhores não tinham a disciplina que eu tinha. Isso. Então, você vê que você está falando de disciplina. O dom do cara, o dom do Neymar, provavelmente ele já tinha ali uma aptidão muito grande para jogar bem. Mas se ele não fosse entusiasmado a treinar, ele não seria um bom jogador. Se você pega a história do Neymar, e aí, claro, a gente tem que desprezar um pouco a parte mais recente, né? Mas se você pega a história dele quando criança, ele pegava ônibus todos os dias para ir treinar 3, 4 horas lá no Santos. Fez isso por muitos anos. Então, assim, não é que ele, ainda que ele seja um cara fora de série,
São anos e anos e anos de treinamento. Aí é que tá. Inclusive tem um livro chamado Outliers que fala sobre isso, da dedicação das pessoas às suas carreiras, às suas profissões para serem excelentes. Tipo os Beatles. Os Beatles iam todo final de semana para a Alemanha tocar de graça num boteco. E ali eles tiveram... tem uma história, eu acho que é nesse livro até que fala sobre isso. Então, quer dizer, a excelência eles conquistaram com o treino. Né? Então, eles foram treinando para ser excelentes. Não é a troco de nada, né? Claro. Ninguém nasce gênio, né? Não. O cara vai se aperfeiçoando. Exato. Muito bem. E essa multidisciplinaridade que você falou aí, né? Você é advogado, contador, apesar de não exercer, mas fez, eu acho que te abre um leque. Já teve loja, então você é empreendedor. Como que é o advogado empreendedor aí dentro do Bruno? Cara, o lance da loja ali foi uma questão pontual, que, assim, o que acontece, né? Vamos ser bem sinceros aqui. O direito ele é muito legal, adoro fazer isso, mas ele tem uma pressão muito grande, né? Você cuida dos problemas alheios, e todo o seu trabalho, querendo ou não, ele está sempre sendo colocado à prova num processo judicial, né? Eu trabalho com contencioso. Então, por mais que eu faça uma petição muito bacana, muito ali assertiva daquilo que é certo, a gente não tem uma segurança jurídica suficiente hoje para você falar, não, isso aqui é uma causa ganha, isso aqui é uma causa perdida. E aí, muitas vezes, o fato de você perder alguma coisa que você tem razão, pegar uma decisão injusta, isso dá uma grande quebrada no próprio ânimo, né? Você fala, pô, me dedico, estudo, tal, e ainda assim eu vou lá e o juiz, enfim, entendeu diferente. E aí você leva para parte uma decisão negativa. É claro que, felizmente, na minha vida eu tenho poucas decisões ruins. A gente acaba fazendo um filtro quando pega um processo e fala, olha, isso aqui você não tem razão e tal. Então a gente tem pouco isso. Mas ainda assim é uma profissão desgastante. E quando eu resolvi abrir a loja, foi assim, eu estava num escritório muito grande, né? Eu viajava para Brasília toda semana. Às vezes eu estava em casa, tocava o telefone 10 da noite e falava, mas vai pro Rio, você tem que fazer lá a ostentação oral do processo tal. Então, era muito corrido para mim, né? Eu tava ficando gordo, tava ficando careca. Era muito estressante. E aí, né, nesse momento, minha mãe chegou para mim e falou, meu, vamos tentar abrir uma outra coisa, né? Meus pais são contadores, eles têm história de contabilidade já há 30 anos, mas a gente também queria ter uma outra renda, né? Eu falei, vamos empreender, né? Então, a gente acabou abrindo uma franquia, e aí nesse período eu fiquei de forma exclusiva no varejo, né? A gente abriu uma loja no shopping, fui entender sobre moda, fui nos desfiles para entender tendência, tal. Era uma outra vida, mas assim, era uma vida muito legal porque era tudo muito leve, né? Então todo mundo estava sempre feliz, todo mundo estava sempre contente, não tinha aquele peso, né? Aquela coisa sisuda do direito. Então foi um aprendizado muito bacana, mas que acabou não dando muito retorno financeiro, né? Eu acho que eu fiquei nisso 4 anos. Depois de 4 anos, você tem que entender também que desistir disso também faz parte, né, do empreendedorismo. Então, se você começa a identificar que é um negócio que não tem condições de crescer por motivos que você não consegue resolver, você precisa realmente encerrar essa experiência e ir por outro caminho, né? Então, foi quando eu voltei para o direito. Legal. E a gente, né, só para concluir aqui, a gente, eu tinha uma loja em São Paulo que tinha lá outras 10 lojas em São Paulo. Então, o desconto de uma loja da mesma marca, ele me quebrava, né? Aí, às vezes, um atendimento ruim de uma outra loja caía na marca, né? Se eu fazia alguma promoção bacana, eu fazia uma campanha muito legal de fortalecimento da marca, eu estava fortalecendo todos, né? E não a minha loja. Então, assim, você acaba tendo uma certa limitação no próprio na própria gestão da empresa, né? E aí, fala, pô, é caro, aluguel de shopping é uma coisa pesada, então, pô, meu, vamos encerrar aqui e fazer outras coisas. Acho que pelo trabalho que a gente tinha, pela dedicação que a gente tinha, não era proveitoso, não era rentável. Então, foi daí que eu realmente resolvi abrir o meu escritório, que aí eu entendi que eu não queria mais ser empregado, queria ser chefe, né? Queria empreender e falar, legal, gostei de empreender, gostei da dificuldade, né, que é gerir uma empresa. E aí falei, então eu vou gerir a minha empresa e eu voltei para minha área que foi quando eu abri o escritório. Que legal, que bacana. Tem muitos desafios aí como dono do escritório? Ah, muitos, né? A faculdade não te ensina nada. É uma coisa que eu até falo muito isso, né? Na faculdade você é um decorador de leis.
Então, os professores te ensinam a ler todos os códigos, te ensinam a interpretar aquelas leis confusas e bagunçadas que o Congresso faz, só que ele não te ensina a gerir sua vida. Então, assim, quando você abre um escritório, você fala, legal, eu preciso fazer um contrato social, eu preciso abrir empresa, eu preciso contratar um contador, preciso pagar imposto, né, como é que eu vou atrás de cliente, como é que eu faço captação, eu uso algum sistema de intimações, não uso, como é que é contratar um funcionário. Então, tudo isso, na verdade, você aprende na prática empreendendo, né? E aí, como eu também já tive uma loja nos 4 anos anteriores e já tinha passado por essa experiência, para mim ficou um pouco mais fácil. Porque, não é uma coisa nova, já sei mais ou menos como é que funciona, e toda empresa, de certa forma, tem as suas especificidades, mas a empresa, de certa forma, ela tem o mesmo funcionamento. Né? Você vai ter que ter um contador de qualquer forma, você vai ter que emitir nota, pagar imposto, seja sobre serviço, seja sobre comércio. Então, o gerir a empresa não muda muito, ainda que você tenha ali proporções maiores e menores. Né? Então, isso deveria ser uma cadeira obrigatória, que é empreendedorismo, né? Em qualquer faculdade, que você vá ser autônomo, né? Exato, eles poderiam ensinar isso até no ensino médio, eu acho. Porque você pode empreender uma empresa, mas você pode empreender a sua própria vida. É verdade. Então, dentro da sua vida, e aí, na iniciativa privada, né? Eu preciso me importar como advogado, eu preciso fazer network, eu preciso ter relações concretas, eu preciso buscar clientes e buscar estar nos lugares em que eu possa ter uma captação. Isso depende, assim, isso independe do escritório. É claro, o escritório vai me dar a ferramenta para isso e a estrutura para conseguir atender esse cliente, mas quem faz isso sou eu. Então, você acaba tendo que empreender a sua própria vida, né? Esse ano, acho, ano passado, eu fiz um curso de oratória para tentar melhorar o meu discurso, para tentar melhorar a forma de falar. Então, isso é pessoal, né? São soft skills que você tem que buscar ao longo da sua vida para você crescer no geral como profissional, como pessoa, enfim. Sim, então, eu acho que o empreendedor, ele é dos dois lados, né? Tanto pessoa física quanto jurídica. É isso. E aí, mesmo você trabalhando numa empresa, fica a dica, seja empreendedor também na empresa para você fazer a diferença. Exato. Mesmo que você seja funcionário, se você fizer o básico, fizer aquilo que te mandam, você vai ser sempre funcionário. Sim. Para crescer na vida, você pega uma grande empresa que você tem um monte de gente ali disputando uma vaga com você, você precisa fazer o diferente, né? Empreender mais em você. Porque a pessoa não vai contratar um sócio, alguém que ela não conhece. É isso aí. Tô vendo aqui, para quem nos assiste também, né? Quem está nos assistindo no YouTube, vê que o seu fundo tem uma guitarra ou é um baixo? Uma guitarra. É uma guitarra. Conta um pouquinho disso aí. Faz parte da minha vida de adolescente, que eu não gosto de... não quero jogar lá fora, né? Sim. Quando eu tava na 8ª série, eu tava com acho que 14, 15 anos, a gente montou uma banda cover, né? E com os amigos do colégio e tal, e a gente tocava Oasis, tocava Green Day, não tinha lá muito padrão, né? Porque Oasis e Green Day é completamente diferente. Mas a gente gostava de tocar, se reunia, e era uma forma também de você ter um tempo livre preenchido, né? Então, você sai do colégio meio-dia e meia, 1 da tarde, você faz o que o resto do dia? Não faz nada, você não trabalha nessa época, pelo menos eu não trabalhava, né? Então, a gente acabou se reunindo com alguns amigos do colégio, montou uma banda, e aí a gente ia ensaiar, ia tocar, aí era uma forma da gente também estar junto, né? Então, pegava minha guitarra, que essa daí tá aqui atrás, encontrava um amigo meu na casa dele, era sempre na casa do baterista, né? Porque o baterista não pode levar as coisas dele para lá. É verdade, é o mais difícil, né? Então a gente se reunia lá, ficava tocando, ficava ensaiando, aí aproveitava, pedia uma pizza. Então, foi uma época boa que a gente acabou unindo o útil ao agradável, né? E aí, quando eu terminei o colégio, o ensino médio, cada um fez o seu rumo, um foi fazer direito, o outro foi fazer arquitetura, o outro foi fazer, acho que engenharia, e aí a banda acabou meio que naturalmente se encerrando, né? Mas eu ainda gosto de tocar de vez em quando, acho que a música, ela mexe com uma outra parte do seu cérebro, que é, né, uma parte mais criativa, então, às vezes para mim isso é bom para descansar um pouco a mente, para dar uma desestressada. Então, por isso que eu mantenho ela aí, de tempos em tempos eu brinco um pouquinho. Ótimo. Então, olha só, mais uma dica que você deu aí, sem querer, ó. Mantenha um hobby. Sim, é fundamental. Que legal. Então, agora, nesses últimos minutos aqui que nós temos ainda, vamos falar de papo aqui. Opa, vamos lá. Falar do meu novo hobby, né? O cara quase não faz nada na vida. Tem que achar mais uma coisa. Meus amigos me perguntam, cara, você não tem tempo pra nada, você não vê ninguém, você não trabalha um monte de coisa, e aí você quis fazer um podcast.
Eu gosto de desafios. Mais uma coisinha, né? Uma coisinha a mais ali, que hoje toma bastante o meu tempo, né? A gente achou que era só chegar lá conversar, né? Mas não é. O podcast, ele exige bastante, né? Acho que você sabe bem disso, de fazer as edições dos vídeos, organizar a agenda, fazer postagem. Então, hoje a gente ainda está nessa fase de, talvez, né, adaptação para conseguir organizar tudo isso. O podcast hoje ele foi fundado em julho de 23, a gente não tem um ano ainda, então a gente ainda está dentro dos aprendizados de como fazer. Porque é isso, né? Eu sou advogado, o Diego, que é o meu co-apresentador que você já entrevistou, ele é biólogo e formado em gastronomia, então assim, a gente está entrando nessa área da comunicação meio que como um aventureiro ali, né? Vamos ver como é que funciona, como é que é, a gente gosta de conversar, então veio dessa ideia de realmente, vamos conversar com pessoas que a gente acha interessante, e para mim hoje é um hobby, né? Eu me divirto com isso. Que legal. Não, e abre portas também. Eu gosto de produzir aqui um podcast porque faz um network muito bacana, além de inspirar as pessoas, que a minha ideia aqui é essa, inspirar as pessoas nas suas carreiras. Então, você vem, conta a tua história, conta o que você está fazendo, como chegou até aqui, e isso vai fazendo com que as pessoas, né, olhem, poxa, eu posso também, eu posso me inspirar, eu posso fazer aquilo que eu quero, eu tenho liberdade para isso. Hoje ainda eu estava entrevistando, não, estava numa sessão de coaching antes da gente gravar, e a coach até falou que tá maratonando o CoachCast, já tem quase, eu acho que já passou até de 200 episódios. E ela falou obrigado, não é fácil, mas a gente... Eu imagino, agora eu entendo. E assim, ela falou de um episódio X, a moça falava de inovação, eu falei, ixi Maria, né? Foi lá em 2021, aí mandei mensagem. Eu já nem lembro, né? Eu não lembrava, mas eu peguei lá quem que era, a Guta, e uma querida, mandei mensagem para ela, porque eu sempre faço isso também, quando alguém fala de um episódio específico, que gostou muito, que fez super sentido, eu mando para quem eu entrevistei, para que a pessoa também note que, poxa, causa impacto, né, de qualquer forma. Que legal. Legal. A gente acaba fazendo uma entrevista porque a gente tem muita curiosidade sobre diversos temas, né? Mas sempre tem um fundo, você também já foi nosso entrevistado, sempre tem um fundo ali de carreira, né? Porque todo mundo tem a sua história e assim, por mais que você seja hoje um médico, um advogado, seja um jogador, seja um coach, como é que você chegou lá, né? Então, esses insights de cada um são muito interessantes e a gente gosta muito de ouvir isso. E corram lá assistir também, ouvir Papo Aqui, que é fantástico. Opa! Você quer deixar aí uma dica final, uma frase, algum livro, além do Papo Aqui? Cara, eu acho que, assim, se eu pudesse deixar uma frase, seria: seja feliz, busque sua felicidade. Eu acho que até dentro da filosofia, né, filosoficamente falando, você tem que buscar ser feliz, né, e não existe um jeito certo para isso, né? Cada um tem uma felicidade diferente. O que é feliz para mim não é feliz para você, mas cada um tem que buscar a sua própria felicidade, buscar trilhar o seu caminho para ser feliz no final das contas. Acho que, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Musk, né? O cara é rico, legal, muita gente seria feliz com a vida dele, mas isso não quer dizer que ele é feliz, né? Isso não quer dizer que ele parou hoje para usufruir a riqueza dele, porque não é aquilo que ele quer poder, ele quer outras coisas. Então, eu acho que a felicidade não é o dinheiro, né? A felicidade é justamente você buscar aquilo que te faz feliz, que te faz levantar de manhã cedo, com um sorriso no rosto. Que legal. Então, minha dica seria essa. E aí, né, se eu puder indicar um livro, eu não lembro quem escreveu esse livro, mas é o jeito Harvard de ser feliz. Ele entra muito próximo daquilo que eu estou falando, né? Então, esse cara, ele foi para Harvard para estudar os alunos, para ver como é que era lá, e ele identificou que as pessoas estavam lá e estavam tão preocupadas em estudar, em passar de semestre, que elas eram todas infelizes. E ele acabou criando um método de ser feliz, né? E ele trata esse método. E eu acho um livro super interessante, eu já li há alguns anos atrás, e é um livro que eu sempre indico. É verdade, que legal. Então, uma bela indicação. E como as pessoas se conectam contigo? Olha, você pode, né, as pessoas podem me achar no Instagram, Bruno Molina _ADV, ou no LinkedIn, Bruno Molina Meles, ou jogar meu nome no Google lá, vai aparecer o escritório, vai aparecer o que eu já escrevi, enfim. Vai aparecer bastante. É muito fácil de me achar. Aquele site jurídico também, né? O Juris... tem o Conjur, tem o Jus Brasil. Vai aparecer bastante porque você é advogado, obviamente. Sim, claro, vai aparecer bastante. Se eles quiserem pesquisar, né, Bruno Molina Meles,
fica mais fácil, porque Tá. coincidentemente tem alguns Bruno Molinas no Brasil, e tem um advogado chamado Bruno Molina, que eu acho que é em Minas, e eu descobri sem querer, porque eu fui procurar meu nome no Google, a gente fica, às vezes, pesquisando para saber se tem alguma coisa, né? E aí eu encontrei esse advogado, falei, pô, justo o meu nome, o cara é advogado. Podia ter um nome diferente, né? Podia, né? Podia. Muda isso, né? Então tá joia, Bruno. Foi um super prazer e aguardo você para o próximo episódio junto com o Diego. Pô, Sérgio, o prazer é meu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui. É muito divertido. Se deixar, eu falo mais um tempão. Não, com certeza, com certeza. Não, e sem dúvida alguma foi um papo super bacana, descontraído, e tenho certeza que você deixou muita dica aí para quem está começando e para quem já está terminando, de repente, né, alguns ciclos da vida. Legal. Fico feliz. Espero que realmente o que eu falei sirva de aprendizado para alguém. Com certeza vai impactar muita gente. Um forte Legal. abraço para você, até a Para próxima. você também, Sérgio. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.